Obrigado, pastor Almir. Convido a igreja, por gentileza, a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O texto diz assim, Mateus 9, versículo de 9 a 13, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus assentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos, os saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. O que nós vemos aqui neste texto é uma autobiografia bem resumida. Aqui Mateus está falando de si, do seu encontro com Jesus. E eu vejo neste homem uma dose de humildade, porque ele poderia ter falado muito mais de si, mas ele falou muito pouco. Vocês percebem que ele fala muito pouco de si. Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses em Londres no século XIX, ele fez o seguinte comentário sobre este texto. Quando Mateus chegou nessa passagem, porque ele estava escrevendo o Evangelho. Escreveu lá as genealogias, depois ele escreveu sobre o nascimento de Jesus, depois o chamado dos discípulos, ele foi escrevendo. Ele dedicou uma boa parte do seu Evangelho ao Sermão do Monte, as palavras de Jesus, e vai falando de milagres. E quando ele chega nessa passagem, Spurgeon, é uma ilustração, uma imaginação, isso não está na Bíblia, mas acho interessante, que quando ele chegou nessa passagem, ele largou a pena por um momento e enxugou os olhos, porque é muito emocionante, até hoje eu me emociono, mais de 52 anos passados, quando eu falo da minha conversão a Cristo, de como me encontrei com Jesus. Que foi, os detalhes, eu não me esqueço, e às vezes me emociono. Então, Spurgeon faz esse comentário. Mateus, ele não fala, vocês nunca vão ouvir Mateus falando na Bíblia, ele não fala, mas ele escreve. Nós vamos ver outros discípulos falando, como Tiago, João, André, Felipe, Pedro fala até bastante, acho que todo mundo aqui concorda. Judas Iscariotes fala também, o traidor, ele também fala. Todos eles falam, mas Mateus não. Mateus não precisa falar, ele precisa escrever. Então, eu quero passar para vocês alguns dados históricos aqui, antes de entrar em outros comentários. Mateus, o autor desse evangelho, e também tem uma outra coisa. Os evangelhos não dizem quem que foi que escreveu os evangelhos. Mas nós temos essa informação da história, os pais da igreja, eles vão apontando para a gente quem escreveu. Por exemplo, o evangelho de Marcos, não está lá escrito, foi Marcos que escreveu. Mas nós sabemos, porque um dos pais da igreja, chamado Papias, ele conta isso, que Marcos ouviu o evangelho do apóstolo Pedro, que ele caminhou com Pedro, e ele então pegou as informações de Pedro e transformou no seu evangelho. Então, Mateus era um judeu que trabalhava para os romanos, especificamente para Herodes Antipas, como coletor de impostos da região. Nos textos de Marcos e Lucas, ele é chamado de Levi. Muitas pessoas daquela época tinham 2 ou 3 nomes, um nome judeu, um nome romano e possivelmente um nome grego. Levi era o seu nome judeu e Mateus seu nome romano. Ele recolhia os impostos de alfândega dos cidadãos, bem como de mercadores que passavam pela cidade.
Cafarnaum era um posto de alfândega na reta de caravanas entre Damasco, a nordeste, e o mar Mediterrâneo a oeste. E nós sabemos que Herodes, ele cobrava imposto dos pescadores e pescadores também. Os coletores de imposto, eles ganhavam uma comissão sobre os impostos que cobravam. Muitos deles cobravam em excesso e guardavam os lucros. Desta forma, a maioria dos judeus odiava os coletores de impostos, devido à sua reputação de fraudadores, de picaretas, também pelo seu apoio a Roma e pelo seu contato constante com os gentios, que muitos judeus consideravam impuros. Um judeu que aceitasse esse emprego de ser cobrador de impostos envergonharia sua família e seus amigos e seria excomungado da sinagoga. Havia 3 impostos principais que todos deviam pagar. O primeiro imposto era sobre a terra, que obrigava todo agricultor a pagar 1/10 da sua colheita de cereais e 1/5 da sua fruta ou vinho. Havia um imposto sobre os rendimentos, que obrigava a contribuir com 1% dos ganhos. E havia um imposto de captação, que consistia em uma soma fixa, que deviam abonar anualmente os varões entre 14 e 65 anos, e as mulheres entre 12 e 65 anos de idade. Estes impostos estatais fixos, que todos conheciam bem e mediante os quais o publicano dificilmente poderia tirar ganho, esse era mais vigiado pelas autoridades. Mas além destes 3, havia outros impostos, né? Era, por exemplo, preciso pagar um imposto para viajar pelas estradas principais. Já existia pedágio naquela época, né? Então, ao cruzar pontes, ao entrar nos mercados, nas cidades e nos portos. Havia impostos pelos animais de trabalho e pelos veículos, segundo a quantidade de rodas ou de eixos que tivessem, carruagens e outros, né? Havia impostos também de compras e vendas. Certos produtos e serviços eram monopólio do governo. Por exemplo, no Egito, o governo controlava completamente o comércio de nitrato, cerveja e papiro. Agora, como é que funcionava a alfândega, né? O lugar onde Mateus estava? Ficava numa plataforma ou num assento mais elevado. Todos sabiam quem era Mateus, e qualquer pessoa que passando pela cidade tivesse que pagar impostos, poderia encontrá-lo facilmente. E um dia, Jesus foi diretamente até o posto de Mateus e lhe disse: segue-me. O fato de Jesus chamar uma pessoa tão conhecida para o seu círculo de discípulos, certamente deve ter chocado os demais discípulos, assim como a multidão que o seguia. Mateus conta a sua conversão logo depois de um milagre. Se vocês observarem, Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 8, Jesus curou um paralítico que foi descido lá pelo telhado. Os textos paralelos falam isso. E é interessante que Mateus conta a sua conversão depois de um milagre, porque talvez ele considerasse a sua conversão um milagre também. Eu considero a transformação que vocês passaram, que nós passamos, eu passei, eu considero um verdadeiro milagre. Porque este é um milagre que dura para sempre. Quando Jesus cura alguém de uma enfermidade, ele não curou eternamente, que aquela pessoa vai morrer, vai voltar a morrer. Se Jesus ressuscitar alguém, aquele milagre não dura eternamente, que ela vai voltar a morrer, né? Ela vai voltar a morrer. Agora, quando ele salva por toda a eternidade. Então, esse é um milagre eterno que nunca vai passar. Mateus foi um coletor de impostos, uma profissão notória nos tempos antigos por suas práticas abusivas. Na verdade, uma verdadeira forma de escravidão estava sendo perpetrada contra os judeus por meio de impostos excessivos. Os governantes estrangeiros exigiam 2 coisas dos seus súditos: paz e impostos. Não perdoavam, como também na América do Norte. Nos Estados Unidos, o pecado mortal é não pagar imposto. E lá pode ser a pessoa mais famosa, mais poderosa financeiramente falando, se ela burlar o fisco, ela vai presa.
E ela vai preso. Até o reverendo Moon foi preso. Com todo o poderio que ele tinha, ele passou 6 meses preso, não foi para salvar ninguém, como dizem os seus adeptos. Foi porque ele não pagou imposto, né? Então, eles não perdoam na América do Norte. Uma outra coisa que os governantes estrangeiros exigiam era paz. Não queremos motim, não queremos baderna, nada de causar tumulto. Roma massacrava quem se atrevia a fazer isso. Nós temos exemplos na Bíblia sobre isso, né? Mateus era um colaborador do governo romano e de Herodes Antipas, que cobrava impostos pesados para financiar os seus muitos projetos de construções. Como era um agente de impostos, Mateus teria sido alfabetizado em aramaico e grego. Ele não era um trabalhador camponês, mas sim um homem de negócios que trabalhava para os chefes gentios, escrevia, preste bem atenção neste verbo, ele escrevia relatórios alfandegários e guardava os registros com cuidado. Olha só o currículo de Mateus, que já como que o preparando para o seu trabalho futuramente. A Bíblia o retrata como tendo uma boa casa, com uma sala de jantar grande e mobiliado suficiente para muitos outros homens ricos se reunirem lá. Tanto que ele dá um jantar para muita gente, os publicanos e pecadores, e os fariseus, até os fariseus apareceram. Eles que não gostam de publicanos e pecadores. Por que eles apareceram? Para vigiar Jesus. Eles já estavam no esquema montado. Temos que pegar este homem em algum deslize para nós ficarmos livres deste homem, né? Então ali estava Mateus, um homem que em vez de ter compaixão por seus compatriotas, preferiu juntar-se a um sistema abusivo e trabalhou para lucrar às custas de seus sofridos irmãos judeus. Os cobradores de impostos eram tidos como desonestos, gananciosos e antipatriotas. Era assim que Mateus era considerado ali no seu meio. Agora, parece que o chamado de Mateus foi por acaso, né? Foi por acaso. Jesus sabia quem era Mateus. E Mateus não tinha a menor ideia do que ia acontecer com ele naquele dia. Levantou-se de manhã, né? Lavou o rosto, tomou café. Vamos ganhar mais uns trocados. Vamos ganhar mais um trocado. Eu acho que ele verificava a lista, quem não pagou ainda. Eu vou atrás dessa gente. Ninguém escapa. Era assim que funcionava. E ele mal sabia que o dia dele estava começando de um jeito e que terminaria de outro. Que coisa maravilhosa, né? Então, ele não sabia que naquele dia ele perderia o emprego e que haveria uma mudança muito grande na sua vida. Interessante que Deus chama pessoas ocupadas. Quando Deus chamou Moisés, ele estava pastoreando. Quando Deus chamou Gideão, ele estava lá no lagar, amassando as uvas. Quando Deus chamou Pedro e André, eles estavam pescando. E eu fico me lembrando de pessoas que se ocupam e fazem a obra de Deus. Eu me lembrei, quando estava preparando essa mensagem, de Evan Roberts, uma figura muito importante no avivamento do país de Gales, lá pelo ano de 1905. Aquele moço trabalhava numa mina de carvão, lá no fundo da terra. E ele orava. E ele foi uma peça-chave no avivamento no país de Gales, se espalhou pela Europa depois. Um moço simples, mas quando ele chegava, ele ia pregar, as multidões estavam lá, e multidões se convertendo. E ele pedia para os pastores, não avisem que eu estarei. Não avisa, não faz propaganda. Mas a turma ficava sabendo de um jeito ou outro, e o povo estava lá para ouvir aquele moço pregar. Eu me lembrei também de Martin Lloyd Jones, grande expositor da palavra de Deus, e ele também era um médico com muito prestígio em Londres, e ele assim, não precisava renunciar, não precisava se tornar um pastor, um expositor da Bíblia, mas Deus o chamou. E ele deixou, e ele se tornou um expositor da palavra de Deus. Temos vários livros de Martin Lloyd Jones em português. Jesus estava passando por ali. Gente, Jesus sempre passa. Assim como ele estava lá, Jesus está aqui nesta manhã. De maneira invisível, mas real. Mas ele está aqui. E eu sei que tem Mateus aqui nesta manhã. Eu sei que tem todo tipo de pessoa.
Mas eu sei que Jesus ama, como ele amou Mateus, ele ama cada um de nós. Ele ama cada um de nós. E quando Jesus passou, Mateus não estava lendo a Torá. O que será que Deus tem para falar comigo hoje? Mateus não estava fazendo oração. Eu preciso orar agora. Olha, eu preciso jejuar. Não estava pensando nisso, estava pensando em grana, em dinheiro. A mente dele estava longe de tudo isso. Ele estava envolvido numa atividade muito odiada. Mesmo que ele quisesse seguir a Cristo, ele seria repelido pelos demais discípulos, né? E Pedro, talvez, né, que estava lá pagando impostos por Mateus. Mateus especializou-se na prática de enganar as pessoas, né, de extorquir as pessoas. Mesmo assim, é o homem escolhido por Jesus para escrever um evangelho. Como é que foi o chamado de Mateus? Foi um chamado simples. Jesus estava passando, olhou para ele e disse: segue-me. Jesus não fez oração. Mateus, deixa eu orar por você. Senhor, abra a mente do Mateus, dá ele entendimento. Dá para ele, Senhor, o meu trabalho, a minha obra, o meu reino. Não fez nada disso. Não, Jesus não deu uma preleção, não deu uma palestra para Mateus. Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Foi o bastante. Isso mostra o quê? O poder da palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem poder. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, né? Eu sei que é uma referência ao rei de Israel. A palavra do rei tem poder. A palavra de Jesus tem poder. Naquele momento, quando Jesus fez o convite, nós vamos ver que a palavra de Jesus teve tanto poder que Jesus não teve música, não teve exorcismo. E foi assim também com a criação do universo. Foi só uma palavra. E disse Deus, e as coisas começaram a ser criadas. A palavra de Deus é poderosa, como diz o Salmo 29. Foi uma palavra simples: segue-me. Mateus compreendeu que Jesus não estava convidando, mas sim convocando. Ele levantou-se imediatamente e o seguiu. Gente, eu não faria isso com ninguém. Eu não iria para o ponto de ônibus aqui no dia de semana, que fica cheio de gente, chegar lá, segue-me. Todo mundo vai olhar para mim: quem que é esse cara? Quem que ele pensa que é? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como chegar lá no sacolão, ou no atacadão, ou no hortifruti, chegar lá, passar por alguém: segue-me. A pessoa não vai me seguir, é perigoso chamar a polícia. Olha, tem alguém aqui que é um perigo. Mas Mateus, ele não era um bobinho, ele não era assim um judeu ingênuo, não conhecia das coisas, mal informado. Não, ele tinha as informações, ele tinha uma bagagem considerável. E quando Jesus olhou para Mateus, Mateus não resistiu: segue-me. Ele largou tudo e seguiu Jesus. No céu, quando eu chegar no céu, vou conversar com Mateus. Aliás, nós vamos ter muita coisa para conversar. Eu vou perguntar: Mateus, o que foi? O que aconteceu? Foi só a palavra, ou você viu alguma coisa nos olhos do Senhor? Ou você viu algo mais? Ou foi o rosto do Senhor? Ou você tinha outras informações? Porque ele não coloca, até por uma questão de humildade. Então nós vamos ver que foi imediato. E naquele momento, quando Jesus disse: Mateus, segue-me, ele não disse: Senhor, se eu me dar um tempinho, eu tenho que fechar aqui a contabilidade, ainda tem algumas contas para fazer, e tem uma turma aqui que eu preciso cobrar ainda, porque vai lucrar, vai ser até bom para o teu projeto aí de evangelismo, né, que eu estou abraçando agora também. Não, Mateus não fez nada disso. Ele deixou tudo, não pediu para fechar a contabilidade do dia, e nem do mês, e nem atendeu os que esperavam na fila. Eu tenho mais alguns aqui para atender. Isso significa que Mateus não era o chefe dos cobradores de impostos, porque se ele fosse chefe, ele teria mais dificuldade de se desvencilhar. Ele era um empregado. Então ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Ele deixou tudo. Em Lucas 5:28 diz assim: ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então este versículo de Lucas 5:28 é muito importante para nós entendermos o que Mateus fez. Mateus aceita o desafio de Jesus, levanta-se, deixa tudo e o segue. Não voltarei mais. Isso me faz lembrar o chamado de Eliseu. Quando Elias chamou Eliseu, e Eliseu estava no campo com os bois, trabalhando com os bois, e Eliseu faz o quê? Ele quebra o carro e ele mata os bois
porque ele estava dizendo, eu nunca mais voltarei a fazer o que eu estou fazendo, de hoje em diante vou cumprir o meu chamado de profeta de Deus. Acho isso muito importante, esse rompimento com o que se passou, porque muitos crentes têm dificuldade com isso. Então ele deixou tudo. A obediência radical de Mateus, né, iria causar uma grande mudança na sua vida. E ele provavelmente era rico. A cobrança de impostos era uma profissão lucrativa, de modo que quando Mateus deixou o posto, ou seu emprego, ele desprezou Roma e um modo de vida abastado. E eu me lembrei nessa hora também de Moisés. Moisés, quando já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o prazer, o gozo do pecado. Então, essa renúncia de Moisés nós encontramos em Hebreus 11, versículos 24 a 27. Outros discípulos poderiam voltar a pescar, voltar para o seu trabalho, mas Mateus jamais poderia recuperar o seu emprego, ele havia perdido o seu emprego para sempre. Seguir a Cristo, meus irmãos, envolve renúncia, e renúncia é uma coisa muito difícil hoje. Se olharmos para o mundo religioso hoje ao nosso redor, o mundo da mídia, o mundo do movimento gospel, o mundo até de muitos pastores hoje, há muita dificuldade de romper com o passado. Há muita dificuldade hoje de deixar um vocabulário sujo e adotar um vocabulário que honra a Deus. Há muita dificuldade hoje de romper com relacionamentos duvidosos, relacionamentos imorais, relacionamentos impróprios, para seguir a Cristo. Muitos crentes de hoje não sabem mais o que é conversão, o que é mudança de vida, que é abandonar tudo. É 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não quero mais voltar àquela minha vida de antes. Eu não quero viver pecando, eu não quero viver blasfemando, eu não quero viver no pecado. Eu quero viver para Cristo, eu quero amá-lo cada vez mais. Esse é o nosso desejo, esse deve ser o nosso desejo. Não quero mais, não preciso mais deste mundo. O que eu preciso é de sustento para sobreviver, para comer. Mas eu não preciso de honra deste mundo, eu não preciso do aplauso do mundo, eu não preciso do sistema corrupto deste mundo. Eu não quero depender disso. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos de Jerusalém celestial, do trono do Cordeiro. É de lá que nós dependemos, né? E não das coisas deste mundo. Então, seguir a Cristo envolve renúncia. E Mateus perdeu um bom emprego, ele perdeu independência econômica, ele perdeu uma boa carreira profissional e ele perdeu sua segurança para o futuro. Como é que seria? Mas Mateus saiu ganhando também. Ele ganhou uma vida de aventura. A vida cristã é maravilhosa. Toda quarta-feira, quando eu converso com jovens aqui na igreja, no nosso evangelismo do meio-dia, eu falo para eles, a vida com Cristo é uma aventura, porque eu vivo isso. Foi isso que ele me deu, e ele nunca tirou isso de mim. E eu não sou o único. Tem milhões e milhões de pessoas no mundo que diriam, é verdade, o Paulo Romero está certo. A vida com Cristo é uma vida de aventura, é uma vida de alegria, é uma vida de paz. Mesmo que haja o sofrimento, Jesus está presente. E onde Jesus está presente, só pode dar certo. Só pode dar certo. Ele ganhou uma tarefa sublime. Ele ganhou a tarefa de escrever um evangelho, o evangelho de Mateus, que é lido todos os dias, em todos os momentos da vida, em algum lugar no mundo, alguém abre o evangelho de Mateus, fruto do seu trabalho, da sua pesquisa, das suas anotações, das suas conversas, das suas buscas, das suas investigações. Mateus escreveu um evangelho maravilhoso, todos são maravilhosos. Então, que grande tarefa, né? Que bênção ele recebeu do Senhor para escrever esse evangelho. E Mateus sabia que ele estava abraçando um futuro glorioso e que ninguém poderia dar a ele mais do que Jesus deu e mais do que Jesus daria. E eu quero dizer para você, um amante, o crime, um roubo, tudo isso que você encontra, toda a sujeira deste mundo, nunca dará a você aquilo que Jesus pode dar. Jamais. Você nunca será feliz fora de Cristo. Você pode procurar o tanto que quiser, ganhar a quantidade de dinheiro que puder. Tudo isso é como palha. Só Jesus pode nos tornar felizes e felizes para sempre.
como Mateus morreu? Não. Tal como acontece com a maioria dos apóstolos, é difícil dizer exatamente como Mateus morreu. Existem vários relatos conflitantes sobre a sua morte. Não dá para acreditar em nenhum. Por exemplo, Clemente de Alexandria cita Heraclion, um dos primeiros comentaristas do Novo Testamento, dizendo que Mateus morreu de morte natural. Outras informações, outros registros da morte de Mateus afirmam que ele foi martirizado, mas discordam sobre como ou onde aconteceu. Os primeiros pais da igreja afirmam que ele foi queimado, apedrejado, esfaqueado ou decapitado por sua fé. Eles mesmos não têm certeza. O famoso Livro dos Mártires, de John Foxe, publicado pela primeira vez em 1563, informa o seguinte sobre Mateus. O cenário de seus trabalhos foi a Pártia e a Etiópia, onde ele sofreu um martírio, sendo morto com uma alabarda, na cidade de Nadabá, no ano 60 depois de Cristo. Contanto, não há consenso sobre isso. E esse instrumento aqui, essa arma, chamada alabarda, era um cabo de madeira com uma lâmina de ferro na ponta. Quando se trata do apóstolo Mateus, não há muito o que falar. Mas o que temos, os evangelhos, nos mostra que Mateus foi um dos exemplos mais poderosos dados por Jesus do perdão que Deus oferece a todos. Jesus perdoou Mateus. A sua vida de pecado ficou para trás. E ele passou a viver uma nova vida em Cristo. E é isso que Jesus oferece a toda criatura. E apesar da sua posição, Jesus deu a ele uma posição de destaque dentro do cristianismo, escrever o evangelho que leva o seu nome. Mateus influenciou outras pessoas? Sim. Naquele mesmo dia, eu acho que uma alegria tomou conta de Mateus, seguindo Jesus. Mudou sua vida. Acabou. Agora é uma coisa nova. Aqui eu acho que cada um se lembra de como foi o seu momento. A primeira lágrima, a primeira alegria, e a segunda, e nunca mais acabou. Mateus está sentindo assim, ele fala, peraí, tem uma turma que eu conheço que precisa disso. Jesus, o senhor aceita um jantar na minha casa? Eu vou convidar a galera. E Jesus aceitou. E se tem uma coisa que Jesus não resiste, é convite. Convidou, ele aparece. Lá em Caná da Galileia, ele foi convidado para o casamento, ele apareceu. Convida Jesus para a sua vida, convida Jesus para o seu namoro, convida Jesus para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento. Coloca Jesus entre você e sua esposa, entre você e seu marido, e ele vai fazer a liga, a união. Né? Ele é o vínculo do amor. Jesus é assim. Então ele convidou a casa. E de repente aquela casa se encheu de gente que não presta. Você imagina o palavreado daquela turma. Aquela turma só falando em dinheiro daqui de ali. E como é que está lá? Como é que está a cobrança do lado de lá? E tem um posto ali que é melhor ser assim. Só falando nisso. E Jesus aparece. Gente, quando Jesus aparece, tudo muda. Porque Jesus é glorioso. A glória está no seu rosto, na sua face. A glória está nas suas palavras, nos seus lábios. Jesus é maravilhoso. Você e eu, quando chegarmos lá no céu, e olhar pela primeira vez no rosto do Senhor, você e eu, nós vamos babar, nós vamos ficar meio bobo, por toda a eternidade, porque a beleza de Cristo, ela não tem tamanho, ela não tem limite, ele é simplesmente maravilhoso. É isso que me arrebata. Sabe, eu nunca morri de amores pela Assembleia de Deus onde me converti, e nem pela Igreja Cristã da Trindade. Não, eu não morro de amores pelo título de pastor, por ser autor de livro, nada disso. O que me empolga, o que arrebata o meu coração, o que arrebata a minha alma é Jesus. Precioso Jesus, nosso divino Redentor. É só Ele. E aí Mateus abriu a sua casa para que outros se aproximassem. Gente duvidosa, gente pecadora. Né? E eu creio que houve muita transformação ali aquela noite. Porque ninguém resiste ao poder de Jesus. Interessante, a influência de Mateus, eu acho que não se restringiu apenas àquele jantar, ou aquela refeição ali com Jesus e os seus amigos. Eu creio que ela foi além. Porque depois nós vamos ver em Lucas capítulo 19, não precisa abrir lá, versículo de 1 a 10, vamos ver sobre a conversão de Zaqueu. Zaqueu sim, era um chefe de publicanos. E a Bíblia diz que ele era rico, é o mesmo esquema. O esquema de Zaqueu era o mesmo.
né? E por que Zaqueu quer tanto ver Jesus, ao ponto de se expor no meio de uma multidão hostil, que não gostava dele, né? E ao ponto de subir numa árvore? Aí ele se expôs mais ainda, né? A Bíblia diz que ele era de baixa estatura, então, para ver Jesus, Jesus ia passar por ali, não tinha outro caminho. Mateus quer ver Jesus, por quê? Certamente alguém falou com ele, certamente a notícia chegou a ele. Eles conversando, não, Mateus está diferente, a turma conversando, Mateus largou tudo, né? E olha, outros cobradores também mudaram a forma agora de cobrar impostos e tudo isso. Eu creio que até Mateus mudou a sua forma de cobrar impostos. Ele falou que ia restituir 4 vezes mais. Eu vejo, Zaqueu, ele falou que ia, que ele ia restituir 4 vezes mais. Então você imagina a turma voltando lá, Zaqueu depois do encontro com Cristo, e a turma indo lá pagar imposto, com a cara feia. Quem é que gosta de pagar imposto? Imposto é uma coisa que vem por imposição, é imposto. Quanto que eu devo aí, Marcos? Você não está devendo nada, não. Eu tive um encontro com Jesus, eu vou devolver o dinheiro que eu tirei de você. E de repente, a coletoria, né, o recebimento de imposto lá de Jericó, tornou-se um lugar agradável, todo mundo queria ir para lá. Quero ver Zaqueu, eu quero ver o novo Zaqueu, eu quero ver o que Jesus faz na vida de uma pessoa. E é isso, se a sua vida não foi transformada, se você não deixou o pecado, Jesus não passou por aí, mas Ele está passando por aqui e convidando você para deixar a velha vida e para abraçar algo novo, algo maravilhoso, que só Ele pode te conceder, só Ele. Nós vemos quanta influência através do Evangelho de Mateus. E veja a reação dos fariseus. Versículo 11. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Eles não perguntaram, por que o mestre come com os publicanos e pecadores? Fizeram questão de dizer, porque o mestre de vocês é o mestre seu, não tem nada a ver conosco. E que mestre ruim vocês foram arrumar. O que vocês esperam aprender com esse mestre? Um mestre que só vive com gente que não presta. Geralmente os mestres, né, têm uma reputação, têm prestígio, cuidam, né, da sua fachada e tudo isso. Mas o mestre de vocês, o que vocês esperam? Aí a resposta de Jesus, né, nós vamos ver, Jesus não veio chamar os justos, como estes fariseus, que acreditavam na sua autojustiça. Não, eu tenho que fazer isso para ser salvo, eu tenho que fazer aquilo para ser salvo. E está cheio de seitas hoje que fazem a mesma coisa. É na performance, é naquilo que eu consigo fazer, é naquilo que eu consigo produzir. Não é. Você não produz nada para ser salvo. Jesus já fez na cruz, já derramou o seu sangue, deu a sua vida por nós. Isso é o mais importante. Jesus não veio chamar os justos, pois o fanático não reconhece a sua condição pecadora. Mas aqueles pecadores viram a sua necessidade. Jesus, o grande médico, curava as pessoas das doenças físicas, né? Mas ele sabia que todas as pessoas estão espiritualmente doentes e necessitadas de salvação. A pergunta dos fariseus chegou aos ouvidos de Jesus. A primeira parte da resposta de Jesus vinha de um provérbio comum: não necessitam de médicos sãos, e sim os doentes. E a sala de espera ali estava cheia de gente doente. Os fariseus eram os mais doentes, eram os piores, eram os que estavam em piores situações. Mesmo assim, eles não quiseram passar pela consulta. Eles foram embora e não quiseram nada com Jesus. Então Jesus disse a estes fariseus fanáticos: ide e aprendei, implicando que eles não entendiam as suas próprias escrituras. Os fariseus pensavam conhecer perfeitamente as Escrituras. Jesus lhes disse que voltassem e estudassem novamente as palavras que Deus falou por intermédio do profeta Oséias. Oséias 6,6, misericórdia quero e não sacrifício. Então, os fariseus tinham muita dificuldade com a palavra misericórdia. Errou, paulada nele. Errou, condenação. Errou, a lei não perdoa. Eles viviam assim, tinham dificuldade. E nós somos chamados também para exercer a misericórdia, algo que Deus exerce conosco.
Todos nós aqui pecamos, desagradamos a Deus. Todos nós aqui entristecemos o Espírito Santo. E Deus não olha lá do céu e nos fulmina com um raio. Acabou, não. Ele usa de misericórdia para conosco. Seu Espírito Santo pacientemente trabalha em nós o arrependimento. Puxa a nossa orelha para o nosso bem. Disciplina. Assim não está certo. Retoma a caminhada, levanta. Deixa o pecado, deixa essas coisas. Cuidado com a língua, cuidado com os seus olhos e tudo isso. Cuidado aonde você anda e tudo isso. E Ele trabalha em nós, para que nós nos fortaleçamos, né? E sigamos a nossa caminhada, até chegarmos na sua presença. E eu disse aqui uns dias atrás, e vou repetir, o dia mais feliz da nossa vida, da minha e da sua, vai ser o dia que nós morremos. Porque vai ser o último dia que nós vamos pecar, graças a Deus. Vai ser o último dia que nós vamos pecar. É o dia da nossa morte. Então vai ser o dia mais feliz da nossa vida, porque não tem nada pior do que o pecado. Pecado é pior do que qualquer doença, do que falta de dinheiro, do que desastre. Pecado é terrível. Tem nada pior. Então que Deus nos ajude e ajude você a renúncia, a abandonar tudo por amor de Jesus. Eu lamento pelo que passa hoje no nosso redor. Pessoas que não abandonam a ganância, que dão testemunho para ganhar muito dinheiro, que cantam por dinheiro, que abusam do rebanho. Mesmo aqui, quando o pastor Paulo de Oliveira falou da revista Escola Bíblica Dominical, qual o valor que ele passou para vocês? R$9. Mas eu estou sabendo, ele mesmo informou, que tem igrejas que cobram R$30. R$30, superfaturam o valor da revista. Isso é crime, isso é uma coisa imoral. E as pessoas estão lá, felizes em serem roubadas dessa maneira, por uma liderança vil, por uma liderança totalmente antibíblica e que não merece nenhum respeito. Que Deus nos ajude com essa mensagem a viver uma vida que agrade o nosso divino Redentor. Amém.